a gente viu, a partir das crises, especialmente de 2008 e 2010, o fim de um ciclo, esse ciclo do ultraliberalismo, muito similar ao do começo do século XX também, aí, né? E com as redes sociais, o que nós vimos foram presidentes políticos se distanciando cada vez mais de sua base. Então, quando vem a guerra da Ucrânia, parece que é um álibi que todo mundo encontra, criou um choque inicial com a filmagem, as primeiras cenas da guerra. Então, foi uma maneira que os governantes encontraram de se concatenar com o seu eleitorado, mas dentro de uma lógica de guerra, e não sabiam mais como sair disso aí, né? Sabendo que uma potência nuclear você não pode ser derrotada, no limite ela explode uma guerra nuclear. Você acredita que o Lula, com esse discurso, ele abre uma perspectiva nova, inclusive para os países da Europa, para os países que mantêm esse morto-vivo da OTAN, não? Se ele abre, eu não sei, mas eu acho que a intenção dele é essa, justamente de abrir. E eu tenho a impressão que, pouco a pouco, haverá um grupo de países que vão acompanhar essa posição do Brasil. E já há alguns, a começar pela própria China, que já apresentou um plano de paz de 12 pontos alguns meses atrás, há iniciativas a partir da própria Turquia, por exemplo, que está localizada numa área absolutamente estratégica, né, entre o Ocidente e o Oriente, e outras iniciativas que vão aparecer por parte de alguns países de desenvolvimento. É aí que eu acho que entra a importância enorme e crescente do que se transformou hoje no grupo dos BRICS Plus, os BRICS aumentados, alargados. E eu acho que isso é uma tendência irreversível. E a partir desta nova Constituição, dessa nova massa crítica de países do Sul global, como se diz, eu acho que a partir daí você vai criar as condições para estabelecer um novo patamar de diálogo, não só nessa questão específica da guerra da Ucrânia, mas em questões que vão mais direto, que afetam mais diretamente os países em desenvolvimento, que são as questões das desigualdades, as questões econômicas, as questões resultantes do império das instituições de Bretton Woods e outras, que não fizeram nada pelo desenvolvimento do resto do mundo. De modo que esse grupo dos 20 que foi criado, por exemplo, ele teve como objetivo, na verdade, tomar conta de uma crise econômica na Ásia, econômica e financeira, depois alargando-se para alguns países das maiores economias do mundo, mas, no fundo, se você olhar bem, o grupo dos 20 não trouxe resultados que eram esperados. Eu acho que a presidência do Brasil vai sensibilizar o grupo dos 20 mais ainda para a necessidade de que questões muito mais relevantes, que vão além dos seus objetivos originais, sejam trazidas à pauta internacional para a discussão. E eu acho que, a partir daí, os BRICS terão um papel absolutamente irreversível. E, na minha opinião, a reforma do sistema multilateral, a reforma das Nações Unidas, de suas organizações, etc., tem que passar por uma nova negociação internacional. E essa negociação só acontecerá quando houver uma massa crítica de países do Sul em desenvolvimento que possam sentar numa mesa em pé de igualdade com os países tradicionalmente chamados do Ocidente, o Grupo dos Sete, ou o Grupo Ocidental, como você costuma dizer, e decidir como fazer a reforma das Nações Unidas, como fazer a reforma do Conselho de Segurança, como tratar da questão do veto, que, na verdade, impede a maioria das decisões importantes para a paz do mundo. No momento, você vê que você tem uma guerra provocada por um dos membros do Conselho de Segurança. Anos atrás, você teve uma guerra no Iraque provocada por outro membro do Conselho de Segurança. De modo que isso tudo tem que ser reconversado, né? E eu acho que essa é a grande aspiração do presidente Lula, a aspiração da nossa diplomacia tradicionalmente. Como você disse, a nossa diplomacia atravessou décadas, com suas características próprias de uma diplomacia, inclusive durante o período militar, em particular durante o presidente Geisel, por exemplo, em que o Itamaraty teve uma grande liberdade de ação, como você se lembrará, e
a partir de nossas credenciais históricas, país pacífico, nosso tamanho territorial, nossa importância geopolítica, nossa importância em termos de riquezas de toda a natureza e sobretudo, de nosso discurso, de nossa tradição diplomática, de nossa tradição de negociar, de nossa tradição de não ter problema de fronteiras com nenhum dos nossos vizinhos, porque foi tudo negociado. De modo que nós temos essa tradição. E, a partir desse conceito, é que você percebe que, entre os membros dos BRICS, o Lula aparece como esta voz que representa a capacidade de um diálogo de convencimento a partir de nossa história. Não é a partir de um poder econômico gigantesco como é o da China, nem o poder tradicional histórico da Rússia, com seus problemas, hoje em dia, muito na frente, né, da diplomacia mundial, mas sim como um país que representa, no fundo, o mundo de desenvolvimento propriamente dito, o verdadeiro sul geográfico global. Nós acrescentamos a Rússia e a China como sul global por uma questão política, mas, na verdade, a voz do Brasil é a voz da América Latina, é a voz da África, é a voz de alguns países asiáticos. De modo que é por aí que nós devemos pensar e entender os objetivos da posição do presidente Lula nas Nações Unidas.